Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força para continuar. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a consolação, a graça e a força. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela noite que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela tua bondade, pelo Senhor ter renovado as nossas forças e nos colocado de pé mais uma vez. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e mais uma vez, Senhor, podemos olhar, viver, andar, graças ao Senhor. Apresentamos a Ti os nossos momentos deste dia. Apresentamos o momento da parte da manhã, da tarde, da noite, todas as nossas atividades, ó Deus. Nós apresentamos a Ti e pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos acompanhar, nos orientar, nos fortalecer e nos ensinar, Senhor. Deus, somos dependentes de Ti, somos carentes do Senhor, somos necessitados da Tua ação. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar aqueles que estão em crise, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão passando por momentos de aperto. Que a Tua bênção e que a Tua graça repouse sobre eles. Aqueles que estão à procura de um emprego, aqueles que estão, Senhor, à procura de um trabalho, Senhor Deus, na área rural, na área, Senhor, da cidade, que o Senhor possa abrir as portas, meu Pai, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão com dificuldades na área da saúde, atrás de um exame, atrás de uma consulta, que o Senhor, ó Pai, possa ajudá-los neste momento. Senhor, apresentamos a Ti todos que já estão trabalhando, aqueles que trabalham na área do transporte, na área da saúde, na área, Senhor, do ensino, que o Senhor possa dar um dia abençoado aos Teus filhos. Em nome de Jesus, também lhe pedimos para o Senhor falar conosco através da Sua palavra, para o Senhor nos mostrar o caminho, para o Senhor, ó Deus, nos mostrar a direção. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, amém e graças a Deus. Nossa leitura hoje está no livro de 2 Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 14. Diz o texto: E Eliseu estava doente da sua doença que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma o arco e flechas. E tomou um arco e flecha. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. O ministério de Eliseu é cercado por momentos, por tramas dos sírios. Os sírios era a nação que estava se fortalecendo nesse período. Nesse livro de 2 Reis que nós vemos claramente
os sírios se levantando. Desde a citação de Naamã, no capítulo 5, que ele era chefe dos exércitos da Síria, você vê os sírios se fortalecendo e se levantando com força. Seus exércitos eram inúmeros, mas Deus, assim como feriu os filisteus, estava ferindo eles, estava mostrando para eles que com Israel ninguém mexe. Israel era um povo escolhido. Logicamente que os sírios também eram uma ferramenta que Deus usava para, de tempos em tempos, ensinar Israel a andar em obediência e temor, lealdade, integridade para com Deus. Mas aqui, a partir do versículo 14, nós temos um rei chamado Jeoás, que vem a Eliseu em grande desespero. Eliseu, ele está no fim da sua vida. Basicamente, ele já está enfermo. No versículo 14 diz que ele já estava doente da sua doença que morreu, ou seja, ali ele já estava padecendo, o seu corpo já não estava mais suportando, mas Jeoás vem a ele. Por que Jeoás vem a ele? Vem a ele porque os sírios estavam fortes demais e ele sabia que ele não conseguiria vencer sozinho. Então ele chega diante do homem de Deus e ele expressa que chorou sobre o seu rosto e ele clamou, expressou dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O rei mostrou que ele confiava em Eliseu, mais do que soldados e exércitos. Ele atribuiu a Eliseu a força, a destreza e habilidade de carros e de cavaleiros de exército. Por isso ele diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele expressa, mostrando que ele confiava em Eliseu muito mais do que carros e do que cavaleiros. E isto foi uma atitude nobre do rei Jeoás, cumprindo-se então nele o que diz as Escrituras: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ele poderia muito bem confiar no seu exército, mas ele recorreu a um homem doente, a um ancião enfermo. Por que ele fez isso? Porque ele o considerava como pai e considerava ele como carros e cavaleiros, ou seja, considerava Eliseu como um instrumento poderoso na guerra. E isso faz já nós termos um entendimento de como devemos nos comportar em momentos de crise, em momentos de aperto, em momentos de calamidade, em momento de agonia. Devemos sim olhar para o Senhor Jesus e ver nele a capacidade dele lutar e vencer guerras. Jeoás não confiou no seu braço, na sua habilidade intelectual, nas suas artimanhas de guerra. Ele recorreu a um homem doente para orientá-lo no momento da guerra. E nesta orientação, nós vamos tirar 3 lições práticas para a nossa vida durante este momento que Jeoás e Eliseu conversam. A primeira lição que tiramos está no versículo 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flecha. E tomou um arco e flecha. Eliseu, ele vê o rei nesta situação e ele então está pronto para ser usado por Deus, para profetizar. E então ele dá uma ordem: cadê o arco e a flecha? Toma eles. E ele pegou um arco e uma flecha. E aqui eu quero falar algo
para o seu coração. Você não pode ir para uma guerra sem instrumentos de guerra. Você não pode entender um combate sem ver as ferramentas para o combate. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6 que devemos tomar toda a armadura de Deus, e nesta armadura de Deus nós temos objetos de defesa e objetos de ataque, espada, escudo, temos disponível para nós. O que Eliseu estava dizendo? Rei, se prepare para a guerra, se prepare, tome o arco, tome a flecha, porque você vai contra os sírios, você vai contra eles. Deus aqui não vai fazer nada por você, rei. É você que vai estar com o arco na mão. Em algumas situações, Deus pode entrar e intervir na guerra por si só, sem precisar de terceiros, de pessoas e de ninguém. Deus pode muito bem fazer isso. Mas aqui, Deus estava dizendo: Rei Jeoás, entenda, vai ser da sua mão que a flecha vai sair. A guerra será vencida através de ti. Não vai ser através de outros, não vai ser um milagre, não vai ser algo sobrenatural. Não. Eu vou usar você para vencer a guerra. Entendo isso aqui, que existem momentos em que Deus vai resolver nossas questões imediatamente, sem auxílio, sem pessoas, sem nada. Mas Deus, em alguns momentos, quer que nós guerreamos. Para qual finalidade? Para, primeiro, termos as nossas esperanças fixadas, nossa coragem aumentada, nossa percepção de fé ampliada. Deus querendo nos ensinar. Por isso que o rei diz: toma um arco e flechas. E diz o texto que ele tomou um arco e a flecha. Versículo 16 diz: então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei. Olha que interessante. Embora é você que vai atirar a flecha, vai existir, rei, uma mão. E aqui a minha mão é humana, simboliza só a mão do profeta. Mas eu quero que você entenda que esta é o símbolo da mão de Deus. O que Eliseu estava dizendo: enquanto você segurar o arco, enquanto você segurar a flecha, haverá esta mão, este firmamento, esta aliança conectada com você. Por isso que Eliseu põe a mão sobre a mão do rei no momento em que ele já está com o arco armado. Eliseu estava dizendo: enquanto você estiver nessa posição, Deus vai estar também lutando e guerreando por você. No versículo 17 ele diz: e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios até os consumir. Após Eliseu estar com as mãos sobre ele, ele abre a janela para o oriente e então pede para o rei: atira. E o rei atirou. E o rei então profetiza: esta flecha é a flecha do livramento. É a flecha que vai dar vitória contra os sírios. E aqui é algo extraordinário, porque para um rei ele estaria fazendo uma loucura. Por quê? Porque ele só está jogando uma flecha pela janela. Qual é o sentido de jogar uma flecha pela janela? Só que espiritualmente, esta ação do rei Joás de lançar as flechas rumo à janela, pela janela,
estava mostrando a fé na palavra de Eliseu. Então, primeira atitude no momento da guerra, e esta é a segunda lição que nós temos aqui, é mostrar que temos fé. O que você está fazendo? Eu estou lançando flechas. Mas o seu problema não está aqui. O seu problema está do outro lado. O seu exército está do outro lado, mas o profeta mandou eu lançar flechas aqui. Enquanto isso eu lanço a flecha do livramento. Mas você tinha que estar lançando a flecha contra os sírios e não contra o chão, contra o nada. Mas se o Senhor Deus falou para mim lançar a flecha, eu lanço a flecha por aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você estuda a Bíblia, todas as vezes que você vai ao culto, todas as vezes que você aplica o seu coração em Deus, você está lançando flechas. Você está lançando flechas proféticas, dizendo: eu creio, eu recebo, eu acredito, eu confio, eu espero. Lance suas flechas, mas o problema está do outro lado. Não interessa, eu tenho que lançar a minha flecha, eu tenho que lançar esta flecha, porque esta é a flecha do livramento. Essa é a segunda lição que encontramos aqui. O rei poderia muito bem olhar para Eliseu e dizer: Eliseu, me desculpe, mas eu estou indo embora. Você está me mandando lançar flechas, enquanto os sírios estão armando ciladas, enquanto os sírios estão vindo contra nós, você está mandando eu colocar flechas no chão, mandar flechas em direção ao chão, Eliseu. Mas ele não questiona assim, ele tem fé para isso. E ele então manda as flechas. E Eliseu então profetiza: desta forma, vai consumir os sírios. Você vai consumir os sírios com as flechas que você lançar, porque Deus vai estar com você. No versículo 18 diz: e disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu 3 vezes e cessou. A primeira vez, Eliseu estava com a mão sobre a mão de Joás, e era uma flecha só. Mas agora, a palavra do Senhor veio na boca do profeta. E ele diz: a flecha é a flecha do livramento. Atira contra os sírios e eu te darei vitória. Diz então o texto sagrado que ele mandou agora ao rei Joás tomar as flechas. Veja que ele colocou no plural: toma as flechas. E tomando-as, então disse o rei: fere a terra. E ele começou a lançar as flechas em direção à terra. E ele fez isso por 3 vezes e parou. Quando Eliseu viu que ele feriu só 3 vezes, diz no versículo 19 que ele se indignou. O Eliseu se indignou. Por que Eliseu se indignou? Porque a palavra do Senhor saíra da boca dele. Deus acabou de profetizar na boca de Eliseu, dizendo: flecha de livramento, flecha de vitória, flecha de poder, flecha que vai acabar com os sírios. Então Eliseu diz: lança as flechas. E o rei me manda somente 3 vezes. Por que isto é um problema? Porque na guerra antiga, as guerras se lutavam meses lutando, porque não tinha armamento bélico que tem hoje. Era no fio da espada, na ponta da lança, com escudos, e era realmente situações difíceis. E eles passavam períodos inteiros lutando e guerreando. Eles teriam que lutar contra alguma nação mais do que 6 e 7 vezes. E o rei, ele fere apenas 3. Quando
o homem de Deus viu isso, ele se indignou e disse: Rei, o Senhor acabou de profetizar que com as suas flechas você teria vitória sobre os sírios, e você está colocando só 3 vezes a flecha no chão? O que isto simboliza? Isso pode simbolizar 2 situações. Primeira, um descuido do cumprimento dos mandamentos do Senhor. Por quê? Porque Eliseu disse: esta é a flecha do livramento, atira contra ela. Veja que ele pega várias flechas e dá na mão do rei. Era para ele, no mínimo, ter atirado todas as flechas que estavam com ele, mas ele atirou apenas 3 vezes, mostrando uma falta de obediência. Segundo, podemos também entender que era sua perspectiva de visão. 3 está bom, 3 vai dar certo, 3 vai funcionar, mas ele precisava fazer muito mais do que isso para consumir os sírios. Ele deveria ter mandado 7, 8, todas as flechas que ele tinha para consumir os sírios, mas ele apenas mandou 3, mostrando ali um descuido, mostrando ali um desleixo de sua parte, desejando apenas as 3, tá bom, as 3 vai dar certo. E isso então fez o rei olhar para Eliseu e Eliseu profetizar para ele. 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Agora você vai ferir os sírios apenas 3 vezes. Ou seja, você poderia ter consumido eles, mas agora você só vai conseguir feri-los. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui um rei que poderia ir mais longe. Um rei que poderia avançar mais, mas ele se limitou. Não era Deus que se limitou, não foi Deus que se limitou aqui, foi o próprio rei. Deus disse na boca do profeta: se você lançar as flechas, você vai consumir os sírios. E então o rei limitou, colocou apenas 3 vezes. Por quê? Porque não era Deus que ia fazer, mas era ele. Por isso que ele teria que mandar 5 ou 6 vezes, porque isso ia ser um sacrifício dele. Mas ele apenas mandou 3 vezes e achou que estava bom. E aqui eu digo para você: não faça nada pela metade. Se doe completamente. Se for para orar, ore completamente, com o coração. Se for para estudar a Bíblia, aplique o seu coração inteiramente. Se for para fazer jejum, aplique o seu coração inteiramente, pois só assim nós vamos vencer os sírios. E isto é um ensinamento para a vida diária, porque às vezes nos limitamos e dizemos: até aqui tá bom, sendo que nós podemos fazer muito mais na presença do Senhor e termos vitória sobre então as nossas dificuldades. Ok? Então entendemos essas 3 lições. A primeira, a guerra é nossa. A segunda, devemos atirar a flecha, porque a flecha irá representar a ação de Deus em nosso favor. E em terceiro lugar, não podemos limitar a ação de Deus através de nós. Ok? Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te bendizemos pela tua palavra. Vimos que o Senhor é um Deus que guerreia, que luta, que ajuda, que sustenta. Pedimos que o Senhor esteja conosco durante este período deste dia, nos ajudando a vencer as guerras. E sim, Senhor, agora pela manhã já estamos lançando as flechas no chão, crendo que o Senhor nos dará vitória sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas pelejas, sobre os nossos problemas. Pai amado, em nome de Jesus, seja com cada um dos teus filhos. Nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Que você tenha uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Mais à noite estaremos juntos para meditar na palavra de Deus. E amanhã nós concluímos a vida do profeta Eliseu. Até o próximo vídeo, querendo Deus.